Vou começar a falar um pouquinho sobre pós-Covid no idoso. A gente tá tendo bastante casos aqui que tá chegando para mim de pós-Covid. Uma das queixas mais comuns é fadiga. Hoje eu atendi uma paciente, ela estava no 9º dia pós-Covid. E a queixa dela, quando a família me pediu consulta, foi semana passada, foi a respeito de fadiga, que a paciente estava extremamente fadigada, estava cansada. E a gente sabe que quando o paciente tem Covid, depois mais ou menos do 7º dia de doença, que começa a fase inflamatória, o paciente ele recebe uma carga tão grande, é tão forte o processo inflamatório, que o paciente realmente acaba perdendo muita massa muscular, o consumo é muito grande. Muitas vezes o paciente, quando ele está nesse processo de fase de Covid, ele não consegue se alimentar bem. Normalmente eles têm muita resistência, uma independência importante. Acaba que ele tem um consumo muito grande de massa muscular. Então, normalmente, o que eu oriento para os pacientes? Na fase de Covid, aumentar a ingesta de proteína, comer proteína em todas as refeições, nem que seja um ovo. Ou por exemplo, na hora do almoço, vai comer carne, vai fazer, por exemplo, um bife de boi, passar manteiga no bife de boi, que somente a manteiga aumenta o aporte calórico do paciente. Alguns pacientes até eu falo para tomar whey protein ou colágeno para aumentar o aporte de proteína dos pacientes. Mesmo assim, às vezes o paciente ele sai da fase do Covid sarcopênico. Como é que a gente avalia, um dos parâmetros de avaliar a sarcopenia, avaliar a circunferência da panturrilha. É uma circunferência de panturrilha menor que 31, isso já é um sinal de sarcopenia. E nisso o paciente normalmente ele sai no pós-Covid muito fragilizado. O vô ele saiu da internação, teve Covid, infartou. O vozinho que vocês viram no início da semana, forte, saudável, ele teve Covid em setembro do ano passado. Teve infarto, a Covid dele manifestou com infarto. Foi para o hospital, ficou internado, voltou muito fraco, igual ele falou no relato dele. Tiveram que 2 pessoas carregarem ele para dentro do carro para ele conseguir sair do hospital. Às vezes a pessoa sai com a plaquinha, eu venci a Covid. E muitas vezes, quem está olhando de fora não sabe da luta que é o pós-Covid. Então a gente que está na frente aí de batalha sabe o que está acontecendo nesse famoso pós-Covid. Então o paciente normalmente no pós-Covid sai muito fraco mesmo. Que é essa sensação de fadiga. E normalmente o que é essa sensação de fadiga? É a perda de massa muscular. O paciente ele fica realmente com fraqueza para respirar, com fraqueza para sustentar o tronco, fraqueza para levantar. E isso é um processo lento que a gente precisa de trabalhar. A gente precisa realmente de uma ajuda multidisciplinar. Primeira coisa, nutrição. Às vezes a gente quer já colocar o paciente na fisioterapia para começar a ganhar massa muscular e não é assim. Primeiro a gente tem que olhar a nutrição desse paciente. Toda vez que a gente vê que o paciente está aumentando o apetite, principalmente nessa fase do pós-Covid, isso é sinal ótimo que a inflamação está diminuindo. A gente avalia também no pós-Covid se o nível de inflamação está alto. Principalmente quando a gente avalia os níveis de ferritina, de PCR, que muitas vezes estão altos, porque sinal de que o corpo ainda está como se estivesse aceso. Estão ainda assim em estado de alerta, porque a reação inflamatória foi tão grande que precisa ainda de ajuda para como se fosse desligar as células para o corpo voltar para a sua homeostase, voltar para o seu equilíbrio. A gente até orienta, passou pelo pós-Covid, se for querer tomar a vacina, esperar pelo menos um tempo, no mínimo 30 dias, se possível esperar 90 dias, para que o corpo realmente não gere uma reação hiperinflamatória. Essa fase de fadiga normalmente tem uma tendência a melhorar espontaneamente, principalmente quando existe uma boa assessoria nutricional. O paciente ele começa a ter um novo equilíbrio, estando em casa, vendo família, voltando às suas atividades, voltando à sua rotina. Eu faço o paciente dormir na cama dele, ter as refeições que ele gosta, ver as pessoas que ele ama. Isso já ajuda psicologicamente, emocionalmente a voltar no equilíbrio, porque ficar no hospital não é fácil. Pior ainda no CTI. O CTI é um lugar, infelizmente, muito difícil ficar. Dificilmente você tem um CTI que tenha a luz do sol, dificilmente você tem um CTI que você pode receber um pouco de visita, ainda mais agora nessa fase de Covid. Então, o estresse físico, psicológico, emocional muito grande. Eu estava atendendo uma paciente, essa paciente informaram um dia para ela que ela tinha doença renal crônica. Aí eu fui ver os exames dela, ela estava assim, com função renal um pouquinho alterada. Mas já era uma idosa, assim, de 76 anos. E eu estava vendo que ela estava perdendo massa muscular, que ela estava perdendo peso porque ela não estava comendo. Eu fui conversar com ela.
Ela falou o seguinte: ah, não, doutora, eu tô comendo comida com pouco sal por causa do meu rim, tô evitando comer fruta por causa do meu rim, tô evitando isso por causa do meu rim. Aí quando eu fui fazer realmente o cálculo da função renal dela, ela não estava com doença renal crônica. Aí eu fui conversar com o paciente, eu falei assim, você confia em mim? Porque a primeira coisa é essa, já tem uma relação próxima, e nesse momento eu estava conversando com o meu preceptor, a gente estava atendendo em conjunto no Hospital das Clínicas. Eu fui conversar com o meu preceptor, e o meu preceptor acordou com minha conduta, que ela não tinha doença renal crônica, e ele falou com ela assim: olha, sabe aquele sal que a senhora estava com resistência de comer? A senhora pode comer. Sabe aquele leite integral que a senhora estava com resistência de comer? E estava tomando leite desnatado com medo da gordura prejudicar o rim? A senhora pode comer. Sabe aquele doce que a senhora estava com medo? A senhora pode comer. E no final da consulta, a mulher estava com um semblante assim, totalmente diferente. Assim, foi uma libertação para ela. Tipo, nossa, que bom que eu posso comer. Eu já falei isso. Ter doença não significa que você é uma pessoa doente. É para quantas pessoas que são hipertensas e tomam lá o seu remédio de pressão, é como se fosse alguma coisa a mais da rotina, e isso não altera nada da sua vida. Acaba que a pessoa tem a doença da hipertensão, mas ela não se sente doente. Quando os fatores de restrição começam a atrapalhar o paciente, por exemplo, nesse caso, ela tinha uma doença renal crônica leve, que assim, para a idade dela era ótima função renal crônica, porque a gente tem que avaliar também não só os números que estão no laboratório, mas correlacionar isso com o doente. Quando a gente for atender o paciente idoso pós-Covid, que está nesse risco de fragilização muito importante, principalmente pela reação inflamatória, pela sarcopenia, pela perda de peso, o paciente está extremamente caquético, normalmente acontece isso. O paciente sai do CTI e volta para casa, aí a gente vai oferecer comida, fala assim: ah não, o vovô não pode comer comida salgada porque tem problema no rim. Vai dar um prato de comida pro vovô sem sal. Como é que a gente quer que esse vovô se alimente? Então, nesse momento que a gente está na fase pós-Covid, o que é o mais importante? Que o vovô coma, que o paciente coma. Que seja que tem que aumentar um pouquinho o tempero, aumentar um pouquinho de sal, aumentar um pouquinho de doce, não tem problema. Eu preciso que esse idoso coma, porque aí o filho fica totalmente desesperado. Nossa, doutora, mas o meu pai ele tem diabetes. A glicose de jejum dele, que tinha que ficar menor que 100, menor que 120, está 145. Tira o olhar do paciente e coloca o olhar no exame. Eu preciso que esse paciente no pós-Covid ele aumente o aporte calórico, aumente o aporte de proteína, e não tem como o paciente, ele já está no hospital. A comida de hospital normalmente é péssima, é muito ruim. Ele chega em casa querendo comer uma comida saborosa, uma comida que degustável, palatável, aí restringe mais, né? O açúcar, o sal. Então assim, vamos ter um olhar de misericórdia para esse idoso, para que esse idoso ele coma, para que esse idoso aumente o aporte calórico, aumente a proteína, saia desse estado de sarcopenia, de perda de massa muscular, que principalmente se dá pela alimentação. A gente vendo que o paciente começou a pegar um pezinho, aí a gente entra com exercício físico. Como é que faz exercício físico no idoso? Se o idoso começar a tolerar fazer exercício físico de resistência, ou seja, pegar peso, nem que seja meio quilo, fazer as atividades, principalmente exercícios excêntricos, exercícios físicos excêntricos, que eles têm uma ativação muscular importante, com baixo gasto energético. Nesses pacientes com doenças crônicas é importante fazer exercícios assim. É importante a gente voltar, né, que o idoso, apesar dele ter doenças, apesar dele ter passado pelo Covid, tem solução, tem como ajudar, tem como melhorar. Às vezes é um momento assim que tem que realmente ter um pouco mais de paciência, que na maioria dos casos há possibilidades, né, de melhora. Mas enquanto isso, a gente é importante fazer o que a gente pode. E o que a gente pode fazer? Uma comida gostosa e saborosa para o vovô comer.